Ser humano incrível, e aí, tudo bem? Cada vez melhor, melhor e melhor? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, sou conhecido como José Eduardo Toffoli e estamos na nossa jornada de autoconhecimento. Hoje vamos conversar sobre alguns métodos para ressignificar, dar novos significados a padrões negativos de pensamento, de linguagem, de comportamento, que se aplicados funcionam. Bom, vamos começar então falando sobre como se instalam esses padrões. Todos nós sabemos que nós desenvolvemos padrões inconscientes ao longo da nossa jornada de vida. Hábitos, automatismos. Explica melhor, Zé, como é que isso acontece? Bom, você se lembra? Vamos pegar exemplos práticos e simples. Quando você aprendeu a falar, andar, ler, escrever, a dirigir, o processo é praticamente o mesmo. Tá? Vamos ver no detalhe como isso ocorre? Na programação neurolinguística, nós falamos que todo o processo de aprendizagem passa por 4 fases. A primeira fase a gente chama de incompetência inconsciente. É quando você não sabe que não sabe, eu não sei que não sei, ou ingênua ignorância. Bom, estamos aqui para aprender, experienciar nesta jornada de vida. Ou seja, a gente não sabe que não sabe muita coisa e vamos aprendendo ao longo da vida. Mas vamos pegar aqueles exemplos de coisas que nós já fazemos bem e que a gente aprendeu. A maioria de nós sabemos fazer, como andar de bicicleta, por exemplo. Como que funcionou o processo de aprendizagem? Antes de você aprender a andar de bicicleta, você não sabia que não sabia. Você curtia as pessoas andando, você observava, você apreciava papai e mamãe andando de bicicleta, você na garupa. Mesma coisa do carro, né? Você andava no banco de trás, lá na cadeirinha, e apreciando o ambiente, curtindo o que estava acontecendo, não estava preocupado com o trânsito. Antes de aprender a andar, da mesma forma, curtia o colinho da mamãe. Daí veio a segunda fase. A segunda fase a gente chama de incompetência consciente. Você começa a se incomodar, porque você sabe que não sabe. Você começa a querer aprender a andar de bicicleta e não andar na garupa da bicicleta. Então você quer aprender a dirigir, quer aprender a andar. E você começa a se despertar. Então bora lá, quem aprende não depende, bora aprender a dirigir, bora aprender a andar de bicicleta. E a gente vai para a terceira fase, que a gente chama de competência consciente. Aí eu sei que eu sei, eu aprendi a andar de bicicleta, estou me equilibrando ainda, mas eu consigo andar, não preciso mais daquelas rodinhas, eu já sei dirigir, já me habilitei, fiz autoescola, fiz aula prática, tirei minha CNH e já comecei a dirigir, então eu sei que sei. Só que como eu estou começando a me desenvolver neste novo hábito, esse novo padrão, eu preciso praticar muito para chegar no nível que a gente chama de nível de excelência, que é a nossa quarta fase. Então, para você ir para o nível de excelência, demanda prática, demanda muita prática e repetição. Você vai ter que praticar muito dirigindo, praticar bastante andando de bicicleta. A quarta fase que a gente falou de competência inconsciente, que é o nível de excelência, o padrão está instalado, os automatismos também, e a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. Ou seja, você dirige, você anda de bicicleta, você caminha, você fala, come, escova os dentes, nem percebe, nem se dá conta que está escovando os dentes muitas vezes, até esquece, será que eu escovei os dentes hoje? Toma banho, faz muita coisa no que a gente chama de automático. Por quê? Porque já fez tantas vezes aquilo que o teu cérebro, você não precisa estar consciente para estar ali no aqui e no agora. Isso é bom, mas isso, como toda é dual, tudo é dual, isso também tem o seu lado ruim, tem o seu lado negativo. A gente vai falar também sobre isso. Mas, Zé, como que funciona a instalação desses padrões? Bom, como a gente viu, através de repetição. É aquela máxima, a prática leva à perfeição, ou seja, você praticando, você repetindo, o padrão se instala, o hábito se instala. Quantas vezes, no mínimo ou no máximo, eu tenho que repetir? Depende. Segundo estudos, e eu detalho melhor no meu livro, para um novo padrão se instalar, ou um hábito se instalar, é necessário de 18 a 254 vezes. Isso é estudo, isso é comprovado. Mas por que esse gap tão grande, Zé? Porque depende muito do comportamento, depende muito da pessoa, e não é só construir hábito, é desconstruir também. E o que é que acontece com o cérebro durante esse processo todo? Você sabe o que acontece enquanto você dorme com o seu cérebro? Dentre muitas coisas que ele faz, ele prepara
a formação, ele forma a sua memória, ele faz uma recalibragem do ponto certo de aprendizagem, ou seja, aquilo que você repetiu muito ao longo do dia, aquilo que você praticou muito ao longo daquele dia, o cérebro vai fazer aquilo que a gente chama de recalque. Mas chama atenção novamente para a dualidade. Assim como é instalado hábitos saudáveis, também se instalam hábitos não tão saudáveis assim. E é por isso que a gente está aqui para falar sobre os padrões negativos de pensamento que geram padrões negativos de linguagem, de comportamento. O que você tem praticado ao longo do dia? O que você tem repetido várias vezes ao longo do seu dia? Muito importante que você comece já a se dar conta disso, porque aquilo que você repete, aquilo que você pratica, é isso que vai se tornar um padrão na sua vida. Padrão de linguagem, padrão de pensamento e comportamento. Zé, mas eu quero mudar alguns padrões negativos, como é que eu faço? Da mesma forma como a nossa mente é programada, você pode reprogramar. É isso mesmo, reprograma. Como que eu faço, Zé? Bom, o método aqui que eu quero passar para você, um dos métodos, tem vários, é o de ressignificar, dar novo significado. Zé, como que eu faço isso? Vamos lá, passo a passo. Pega aí uma folha em branco, caneta e anote. Primeira tarefa, identificar os padrões negativos de pensamento que você tem ao longo de um dia. No final do dia você faz esse trabalho. Você pode fazer isso agora, se você se lembra desses padrões. Eu estou com dificuldade de me lembrar. Tem problema. Fale com as pessoas com quem você convive. Elabore uma lista, ordene, faça por escrito. Por que por escrito, Zé? Eu gosto de usar o computador, celular, eu sei disso. É para criar novos caminhos neurais, a gente já não escreve muito mais a caneta, não é isso? E quando você está escrevendo, você de certa forma está forçando o foco. Você está se dando conta, você está se despertando, então faça por escrito. Algumas dicas para você de padrões de pensamentos negativos que normalmente povoam nossa mente. Como posso ser tão idiota a ponto de me sujeitar a isso, de me sujeitar a essa relação, de me sujeitar a este chefe? Como pude ser tão burro de ter dito aquilo? Poxa, nada dá certo para mim. Por que isso sempre acontece comigo? Bem que a minha mãe falava que eu era um Zé Ruela na vida. E por aí vai, são tantos padrões negativos, vai anotando. Faça a anotação, coloque e ordene. Depois, segundo, o que eu vou fazer com isso aqui? Investigue a causa. Qual o evento que formou esse padrão negativo na tua mente inconsciente? Onde surgiu e quando surgiu? Só para adiantar para você, tá? Já te adiantando, a maior parte desses padrões negativos ocorreram na sua infância, na minha infância. Tem muito a ver com a nossa autoimagem, mas autoimagem é um tópico, é um assunto que dá mais um vídeo ou mais de um vídeo. Depois a gente vai falar nos próximos vídeos sobre autoimagem, te prometo. Hoje vamos focar aqui em padrões. E os maiores influenciadores desses padrões negativos, querendo você, aceitando ou não, primeiro, as pessoas com quem você mais conviveu na tua infância. Mamãe, papai, os professores do primário. Então, onde surgiu e quando surgiu e como surgiu. Investigue, use a sua mente para explorar e investigar. É para isso que a nossa mente foi feita e não para tirar conclusões. Terceiro ponto, categorizar. Vamos colocar por categorias esses padrões negativos que a gente assinalou lá no tópico 1. Exemplo, nós temos a tendência de generalizar fatos. A generalização, ela é necessária. Nós temos padrões, filtros universais. Um dos filtros que nós temos, eu coloquei isso no livro com mais detalhe, é o filtro da generalização. É necessário para o nosso cérebro. Uma vez que você aprendeu a dirigir num Fusca e você, de repente, vai dirigir em outro carro, você não tem que aprender tudo novamente, tem? Não. Generaliza. Você aprendeu a abrir maçaneta de um jeito, todas as maçanetas que sejam parecidas, você vai abrir sem pensar. É no automático. Abrir torneira. Enfim, a generalização tem um lado positivo e é necessária porque o cérebro tem um modo, né, da lei do menor esforço, economizar energia para as atividades vitais do cérebro, tá certo? Mas tem um lado negativo da generalização. Qual é? A tendência que a gente tem de generalizar traumas, situações que ocorreram na nossa vida. Por exemplo, um relacionamento com um parceiro que não deu certo, e aí você tende a generalizar. Você não consegue mais ser feliz, se relacionar com outros parceiros, porque está carregando aquilo com você. É necessário que você ressignifique. Trauma de infância. Essa é uma tendência que nós temos, a generalização.
a achar que tudo vai acontecer da mesma maneira. E vai acontecer enquanto você carregar aquilo com você. Outra tendência negativa que nós temos é de leitura de mentes. Um amigo passou com o celular correndo, não te viu e você já logo começa a tirar conclusões. Lembra, a mente não é para tirar conclusão. Investigue, faça perguntas. É para isso que a mente existe. Pô, o que aconteceu? Será que o cara... Pô, eu fiz alguma coisa para o cara, eu fiz alguma coisa para ela e nem me cumprimentou. De repente a pessoa estava no celular resolvendo uma situação emergencial. Outra categoria de previsão do futuro, aquela síndrome de Nostradamus. Essa pandemia nunca vai acabar e não sei o quê. Outra categoria terrível, pesada, autocrítica. Essa tendência que nós temos de nos criticar, de dar voz a essa vozinha interior que vive querendo botar culpa em tudo na gente. Volto de novo à nossa autoimagem, à construção da nossa autoimagem. A gente vai falar disso. Mas esse sabotador crítico é terrível. Cuidado! Vamos ressignificar, olhe-se mais no espelho, olhe nos seus olhos, elogie-se mais, comemore, celebre mais as pequenas vitórias da vida. Pare de se cobrar tanto, pare de se criticar tanto. E vamos começar a ressignificar, mudar hábitos e pensamentos improdutivos. Já estou mudando as palavras, de negativo para improdutivo, já é uma mudança de negativo para positivo. Vamos começar pela linguagem que a gente usa. Tá? Evitar a comunicação com linguagem negativa. Como é que eu faço isso, Zé? Continua, pega uma outra folha e anote a caneta. Faça uma coluna com as palavras que você costuma usar ao longo do seu dia, que você entende que tem uma representação negativa. E do lado, vamos procurar palavras com representações que têm o mesmo significado, mas tem uma representação para nós, para o nosso interior, para a nossa vida, uma representação positiva. Vou citar alguns exemplos para você. Anota aí a palavra problema. Meu Deus, só de falar problema, parece que o problema aumenta. Então muda, problema tem uma carga negativa muito grande na palavra problema. Eu gosto de utilizar, já faço isso há bastante tempo, situações a serem resolvidas. O que acontece com o teu cérebro quando você troca de problema para situações a serem resolvidas? Ele tira a palavra problema do balaio dos problemas da sua mente inconsciente e coloca no balaio das situações junto com outras situações. E como qualquer situação que você tem nesse balaio, você vai resolver no momento certo, na hora certa será resolvido. Tira o peso, a carga negativa da palavra. Outra palavra que é muito negativa é difícil. Muito difícil, esse problema é muito difícil. São duas palavras juntas que aí é caixão. Muito difícil, troca a palavra difícil para menos fácil. Menos fácil já tem uma conotação não tão negativa. Com essa situação a ser resolvida é menos fácil. Palavra dor, tem uma carga negativa muito grande. Troque dor por desconforto. Quando você fala, estou com uma dor de cabeça, parece que a dor aumenta. Os caras lá dentro, parece que eles... vamos lá, está pedindo dor. Mais carga na dor. Quando você fala, eu estou com desconforto, parece que já está indo embora. Faça a experiência. Faça com você, pratique isso e você vai ver como que já começando a mudar a sua linguagem, o teu padrão negativo muda, a sensação muda. Olha só, a palavra prova. Que representação tem para você prova? Não é muito, né? Eu não gosto de prova, me lembra do colégio. Eu também não gostava muito de prova até o segundo grau. Tem um professor que desinstalou esse meu trauma, não chega a ser um trauma, mas eu não gostava da palavra prova. Esse professor lá do segundo grau chegava em sala de aula, do nada, a primeira aula sempre era dele. Destaque uma folha, pegue a caneta, guarde o material, vamos fazer um exercício de fixação. Olha isso, não é prova, é exercício de fixação, sem avisar. Pronto, eu não tinha mais que me matar, nem os colegas para se estudar na véspera da prova, sabendo que ia ter prova. Troca a prova por exercício de fixação que vai ficar melhor para você. Preocupação, que palavra pesada, preocupação. Você está se preocupando de algo que ainda não aconteceu. Preocupação significa falta de criatividade. Se não chegou ainda o momento de você se ocupar com aquilo, use a imaginação. Use sua imaginação, que é o maior poder que nós temos na nossa mente. Troca preocupação por ocupação. Tem uma outra palavra muito pesada, que entra um pouco nas crenças. Eu não quero falar sobre crenças agora, mas você já pode começar a ressignificar esta palavra, que é a palavra morte.
Morte, para mim, faz algum tempo que eu comecei a ressignificar. Passagem, transmutação, vida, só existe vida, vidas diferentes, vida em diferentes níveis. Outra palavra pesada é a palavra medo, só de falar medo dá medo. O medo ele tem um lado positivo do medo, que é a nossa preservação, né? Autopreservação. Mas troca medo por receio, eu tenho receio, eu não tenho medo. Incompetente, nem me fale, essa palavra tem uma conotação muito negativa para nós, porque normalmente, com certeza, na infância, a pessoa, geralmente, alguém chamou muito de incompetente, você é incompetente, você é um orelhudo. Incompetente no meio jurídico é uma palavra muito comum, eu não tenho competência para julgar esse caso, eu não sou dessa área, isso aqui é cível, eu sou da área criminal, não tenho, eu sou incompetente para isso. Mas no dia a dia, se você falar que alguém é incompetente, a pessoa vai entender como um xingamento. Então a palavra negativa, troca para inapto, para inábil. Vamos lá, mudança de vocabulário, de linguagem, vamos para modo agora, modo de operação, como que a gente funciona, modo de funcionamento ao longo de um dia. Você está no modo positivo ou negativo? Você sabe me dizer? Você opera em qual modo? Vou dar alguns exemplos. Se alguém vem com alguma situação para você, e você logo pergunta, algum problema, vamos supor que você, olha, eu estou com um problema aqui, olha, quando foi que surgiu o problema? Por quê? Quem que é o culpado? E não sei o quê, quem cometeu o erro? Se você tem esse tipo de pergunta, de questionário, você está no modo problema, no modo causa. Vá para o modo soluções, modo resultados, que é o lado positivo. É muito fácil alguém chegar, cometer um erro e você já ficar procurando quem é o culpado. Na hora que alguém erra, mais comum, a maioria das pessoas vai para o lado das pessoas que estão julgando e criticando. São poucos que vão ali, olha, você errou, tire um aprendizado com esse erro, estou do seu lado, o que a gente pode acertar no processo, como que a gente pode fazer para resolver, em vez de focar na dificuldade, foca na alternativa, em vez de focar no problema, foco na solução, foco no resultado. Modo problema, modo causa, modo solução, modo resultados. Em qual desses modos você está operando? Se você usa muito porquê, o porquê leva para o passado. Por que você fez isso? Ou vem uma desculpa, ou vem uma justificativa como resposta. Pergunte como, o como está focado na solução. Chega de modo limitação, vamos para modo possibilidades. Limitações traz bloqueios. Você já começa a identificar padrões e modos negativos na hora que você cumprimenta ou você é cumprimentado. A pessoa te cumprimenta, e aí, como vai? E você responde, indo, levando, empurrando com a barriga. Você não faz isso não, né? Responde como eu comecei esse vídeo hoje, e aí, como vai? Cada vez melhor, melhor e melhor. Nós tínhamos Emily Coé. Ele ajudava as pessoas a se curar com essa expressão, com essa autossugestão, cada vez melhor, melhor e melhor. Nós somos seres autossugestionáveis. Quando você diz cada vez melhor, melhor e melhor, o teu cérebro entende, diz, mas se eu não estiver bem, eu não vou estar fingindo. Em PNL, Programação Neurolinguística, nós temos a seguinte colocação, se não está, finja ou haja como se estivesse. O cérebro vai entender o recado. A fisiologia muda o estado interior, não é só o estado interior que muda a sua fisiologia, que muda a sua postura corporal, a postura corporal também muda seu estado interior. Olha como tem, vamos ressignificar mais um exemplo. Meu filho só me dá dor de cabeça, só fica no computador o dia inteiro, e nem é capaz de arrumar o próprio quarto, vive uma bagunça o quarto dele. Eu vou usar um exemplo que você já deve ter visto de repente na internet, mas que é muito, funciona para ressignificar. Você que reclama demais que o teu filho não arruma o quarto, que só fica no computador, você faz ideia de quantos pais e mães desejariam chegar hoje, no fim do dia em casa e encontrar o filho, o quarto revirado e o filho lá? Porque um quarto organizado e um filho distante, fazendo intercâmbio no exterior, ou nunca mais você pai e mãe, poder dar um abraço e dizer para o filho, quanto ama, eu não tenho dúvida que é uma das piores dores para um pai e para uma mãe. Faz sentido isso para você? Outra reclamação comum, esse trânsito é infernal, tá um inferno, cada vez pior esse trânsito. Abençoado, só tem a dádiva de ter esse incômodo no trânsito quem tem carro. Você que tem carro, procure se lembrar de quando você não tinha, como é que você se deslocava daí, do local que você está vindo, para o teu local de trabalho, para o teu compromisso.
Vamos ser racionais. A gente costuma se abraçar com o problema. Para resolver mais facilmente o problema, eu tenho que me dissociar dele. Coloque o problema à distância. Vamos analisar. Vamos ser racionais. Pergunte-se o que está no meu controle. A solução está no meu controle. Eu estou no trânsito. O que eu posso resolver agora? Eu tenho como passar em cima do carro da frente, do lado? Não. Tem como mudar o percurso? Se tiver, mude. Se não, o que você pode fazer ali naquele momento? Ou aceita, ou ignora. E no dia seguinte, sobre o que você tem gestão? Sobre o seu tempo. Então, se você só tem gestão sobre o tempo, saia mais cedo, se programa para não enfrentar aquele trânsito, para você não chegar estressado no teu destino. Outra reclamação que de vez em quando eu ouço, né? Poxa, eu já tentei, reclamando da vida, a pessoa reclama, eu já tentei 3 vezes no casamento, 3 vezes fazer isso, 4, 5 vezes e não dá certo. E eu te pergunto, em todas essas vezes, qual o ponto em comum que você tentou e não deu certo? O ponto em comum não é você? Se o ponto em comum é você, pronto, resolva. Entenda, ser humano, reclamar é pedir mais daquilo. Tu faz ideia do poder das palavras? Imagine palavras, vamos usar uma linguagem metafórica, imagine palavras como flechas de energia que você dispara no universo. Imagine isso, você disparando palavras negativas e positivas no universo, reclamando ao longo do dia. Você conhece as leis universais? Você já ouviu falar das leis do universo? O universo é regido por leis. Independente de você saber ou eu saber, a sua vida e a minha vida também é regida por essas leis. Nós estamos inseridos no universo. Eu entendo e considero essas leis como vontades de Deus, manifestações de Deus. Elas são imutáveis. Uma dessas leis é a lei da causa e efeito, conhecida como a lei do retorno. Também conhecida como lei do karma. E na Bíblia Jesus fala da lei da semeadura. Você está soltando, você está jogando palavras no universo. Palavras têm poder e energia. O que vai acontecer? Estas palavras vão voltar. Só que pela outra lei do universo, conhecida como a lei da gestação, sabe como funciona a lei da gestação? Resumindo, tudo tem seu tempo. Tem o tempo de plantar, de germinar e de dar frutos. Como você disparou, isso vai voltar. Só que vai voltar multiplicado para você. E eu te pergunto, o que você gostaria que voltasse multiplicado para você? Isso é criar sua realidade. Eu percebo a realidade como eu sou, não como ela é. E quando você está diante de uma situação complicada, que nós temos várias experiências para nos testar e nos ensinar ao longo da nossa jornada de vida, use a lei da polaridade, a lei universal da polaridade a seu favor. O que essa lei da polaridade diz é que tudo tem o seu oposto. Se existe algo de muito ruim acontecendo para mim na minha vida, é porque existe algo de muito bom vindo, logo em seguida vai acontecer. Acredite, confia, são leis universais, são leis que regem o universo, a lei universal da polaridade. Mude seu padrão de linguagem, pensamento e comportamento. Quando você muda, tudo à sua volta muda. A propósito, a realidade não é boa nem ruim, ela é o que é. Os fatos são neutros, nós é que damos significado aos fatos e às experiências. Fato e significado. A alegria, a diversão nunca vai deixar de existir porque você está de mau humor, porque eu estou reclamando, porque estou pessimista, porque estou ranzinza. A diversão, a alegria vai continuar existindo no mundo. Por quê? Não vai deixar de existir porque eu adoro viver abraçado com problemas, dormir agarradinho com o meu vitimismo. Eu gosto muito de Shakespeare quando diz: não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Então, a alegria, a diversão, tudo está aí, o planeta é perfeito, Deus fez tudo perfeito para você. É a nossa maneira de representar e dar significado às coisas que faz com que a gente acredite que isso é bom ou é ruim, como dizia Einstein. Eu acredito em milagres, tem pessoas que não acreditam, eu prefiro acreditar que os milagres existem, que a vida é um milagre. A vida é desfrutar desse maravilhoso sopro de vida que Deus te deu. E toda experiência de dor ou resultado indesejado encontra oportunidade de aprendizado. Eu gosto muito do primeiro pergaminho, resumindo o primeiro pergaminho de Og Mandino, do livro O Maior Vendedor do Mundo: formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. E quero aqui lançar um desafio para você, agora, quero saber se você topa.
A partir de hoje, eliminar da sua vida reclamações, julgamentos, terceirização de problemas, vitimização. Topa o desafio? Se você gostou do conteúdo, a boa notícia é que tem muito mais. E para ter muito mais conteúdo, eu preciso que você me ajude a patrocinar esse canal, o YouTube, dando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando esse conteúdo, se você gostou. E se você gostou, vamos transbordar na vida das pessoas. Quanto mais você compartilha, eu compartilho, mais eu aprendo. Estou aprendendo agora e vou continuar aprendendo sempre. O universo vai me retribuir e vai retribuir você. A vida ama você. Namastê.